de volta com o programa OAB em Foco dessa semana. E nossos entrevistados são o Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, juiz titular da 2ª Vara de Família aqui de Teresópolis, que gentilmente aceitou nosso convite, e a doutora Eveline Miranda, que é psicanalista, e ambos vão debater aqui conosco algumas questões de família. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao doutor José Ricardo, sempre nos prestigia com a sua presença. Toda vez que o OAB o convida, ele gentilmente vem para conversar com a gente sobre os temas, né, que a gente precisa passar para a população. A gente sempre diz que o programa da OAB não é voltado para o advogado, é voltado para a população de Teresópolis, para esclarecer questões do cotidiano, questões que afligem as pessoas, dúvidas frequentes, né? Então, nós hoje vamos conversar sobre família, mas primeiramente sobre o projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça, que é baseado num provimento do Conselho Nacional de Justiça. O doutor Zé Ricardo vai explicar um pouquinho para a gente o que e como está sendo desenvolvido aqui em Teresópolis. Por favor. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer à OAB e a todos que nos escutam, porque realmente o programa da OAB tem ajudado demais ao Judiciário e à população de Teresópolis a ter conhecimento dos seus direitos e tomar pé da situação de muitas coisas que vem acontecendo em nosso país. O projeto Pai Presente foi um projeto cuja finalidade primitiva foi levar a cidadania à população menos privilegiada. Durante muitos anos em nosso país, muitas das mães se viram compelidas a fazer o registro de nascimento de seus filhos sem a possibilidade da inclusão do nome do pai na certidão de nascimento. Isso gera não só desconforto para a criança, como gera também uma sobrecarga para a mãe que se vê obrigada a sustentar sozinha o seu filho. Baseado nessa falha, não do Judiciário, mas do Executivo e do país, foi pelo CNJ, no ano de 2010, criado um projeto chamado Projeto Pai Presente. Esse projeto Pai Presente visa especificamente a tentativa de incluir nas certidões de nascimento o nome dos pais das crianças que não tiveram a possibilidade de ter no seu assento de nascimento o registro do nome do seu pai e, consequentemente, a não inclusão do nome do registro do pai na certidão de nascimento da criança tira dessa criança um sem número de direitos. Direito hereditário, que é direito à herança em caso de falecimento desse pai, direito à pensão com este pai vivo para o auxílio na subsistência dessa criança, bem como o direito desta criança a se habilitar no INSS caso esse pai venha a falecer para o seu sustento, e além do problema do sofrimento moral junto aos colegas, junto ao colégio, junto a toda a sua vida civil, de não ter na sua certidão de nascimento o nome do pai. Esse projeto teve início e teve como base um censo realizado em 2009, no ano de 2009, no qual restou apurado cerca de 5 milhões de crianças e alguns já adultos, porque o censo na época foi feito nos colégios, na rede de ensino, não só municipal, não só estadual, mas na rede de ensino total do país. Então, alguns desses alunos já se tornaram maiores, mas não é um número muito elevado. A grande maioria são menores de idade. Então, partindo desse princípio, se chegou a um número de 5 milhões de pequenos cidadãos, crianças, que não tinha a expectativa de direito já dita por mim com relação à ausência do nome do pai. Baseado nessa função, editado a portaria do Pai Presente, levou-se cerca de 1 ou 2 anos para se conseguir forma de se atender, se chegar como se realizaria essa situação. Porque esse problema da ausência do nome paterno nas certidões, embora ainda exista hoje, ainda muita gente seja registrada sem o nome do pai nas certidões de nascimento, hoje, quando uma mãe faz o registro de nascimento, uma mãe ou um pai, sem que haja
o nome da outra parte, o cartório é obrigado a encaminhar uma cópia dessa certidão de nascimento e os dados da mãe que registrou o filho ao Ministério Público. E o Ministério Público vem fazendo essa pesquisa e buscando mover ações no sentido de impelir ao pai a apontar o seu nome no assentamento de nascimento dessa criança. Pelo que o senhor está falando aqui para a gente, o censo foi em 2009, né? Então, esse elevado número de pessoas sem o nome do pai na certidão se devia ao fato de que essa comunicação não era obrigatória anteriormente. Não era obrigatória, nunca foi feito e, por consequência, gerou esse forte número de 5 milhões de brasileiros sem o apontamento do nome paterno no registro de nascimento. E a gente tem a questão, né, que até eu pedi para a Eveline comentar um pouco, que falou de todos os problemas que geram, né, não ter o nome do pai na certidão. E o afeto, né, se você não saber quem é seu pai, não ter o nome do pai, geralmente não sabe quem é. Também tem essa questão do afeto, que o direito está tão preocupado, graças a Deus, já está se preocupando cada vez mais, né, com o princípio da afetividade, é um princípio implícito na Constituição, mas a gente sabe que a afetividade está sendo levada em conta cada vez mais. E aí eu queria que a Eveline falasse um pouquinho para a gente da função, né, paterna, porque a gente, né, na família, o que tem esses papéis que a gente até conversou anteriormente, né? Não são papéis engessados, mas a gente sabe a importância de cada um, né, na vida daquela criança. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Quando a gente fala de função materna, né, e função paterna, é lógico que a gente não está falando, a gente não fala só do pai e da mãe biológicos, né? A gente está falando daquele que cuida, daquele que impõe limites, né, daquele que determina funções também, né? Agora, a questão da origem é uma questão para a humanidade desde sempre, né? Aquela velha pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, é uma questão que é nossa, desde a nossa fundação como seres humanos, né? Então é óbvio que quando a gente fala de uma criança que ela não tem esse registro paterno, mesmo que ela tenha alguém que opere nessa função, porque certamente tem alguém que cumpre esse papel, mas é óbvio que isso é uma questão, e pode ser uma questão até devastadora, dependendo de como isso seja conduzido. Os problemas que ocasionaram durante aquele crescimento, né, daquela criança sem saber, até os direitos da personalidade, né, doutor Zé Ricardo, direito ao nome é tão importante, e já começa por aí você ter, não ter o nome do pai na certidão, não ter o sobrenome dele no seu nome. Né? O ser humano hoje, né, a sociedade de forma geral, pelas dificuldades, como ela já bem disse, é uma situação hoje estrutural, não é um problema setorial. Nós temos problemas seríssimos de relacionamento, problemas seríssimos de falta de atendimento das necessidades básicas dos menores, e você já iniciando de forma errada, você já tirando a oportunidade dessa criança de ter acesso ao nome do pai, de ter acesso à afetividade, vamos dizer até que aquele pai não seja o exemplo de afetividade que você gostaria de ter, mas só a inclusão do nome dele, você já tem acesso aos seus familiares. Às vezes você não tem um pai dedicado, mas tem uma avó dedicada, uma avó paterna, você tem um tio, você tem um núcleo familiar, laços, né? Outros laços familiares que possam trazer a esta criança um certo conforto que seguramente vai influir na personalidade dela e no desenvolvimento dela humano pelo decorrer de sua vida. No mínimo, se abre uma possibilidade. Né? Os resultados disso, o que vai acontecer lá na frente, né? Quer dizer, a criança, o adolescente, poder ter esse direito, ter esse acesso a esse nome paterno, né? A esse conhecimento, a gente não sabe exatamente no que isso vai desembocar. Há um ponto de interrogação, mas você abre uma possibilidade. Como o doutor José Ricardo disse, você pode... Mesmo que esse pai não se faça presente, mas você pode estar abrindo possibilidades a outros vínculos. É um tio, é um irmão, uma avó, quer dizer, que pode trazer uma série de outras possibilidades na direção desse reconhecimento do sujeito, né, dele poder reconhecer a sua origem, enfim, isso pode ser muito positivo. Não é porque a afetividade pode estar ligada a outras
pessoas, tanto da família como até não, de caso de adoção, por exemplo, que você nem tem mais o registro anterior, né? Você passa a ter o registro após a adoção. Você tem, por exemplo, casais homoafetivos adotando criança. Então, por isso que eu falei, o papel pai e mãe não é engessado em homem e mulher, né? Então, apesar de você ter tudo isso, ser tão importante, essa questão da afetividade, não é por isso que você vai fechar os olhos a esse direito ao nome, que é um direito à personalidade, como a gente comentou, né? E que essa criança tem esse direito. E no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho até sobre as mães, né, quando se negam a fornecer o nome do pai, como é que fica isso? A gente vai perguntar ao doutor Zé Ricardo daqui a pouquinho.